Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Então, vamos dar início a mais uma semana de atividades, não é isso? Então, nós vamos essa semana estudar vários assuntos novos, né? Então, vamos começar com a aula de português hoje, segunda-feira, ok? Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês aí na página 41 e 42, para que nós possamos dar continuidade ao assunto sobre os sinais de pontuação. Nós estudamos na semana passada 2 sinais de pontuação, que foi o hífen e as aspas. Então, nós vimos para que servem o hífen, né? Onde é utilizado o hífen e as aspas. Então, hoje nós vamos estudar os outros sinais de pontuação, ok? Para que serve cada sinal daquele que tem aí no livro de vocês, ok? Mas primeiro, na página 41, vocês têm um texto para fazer uma leitura, certo? Então, o texto, ele é bem simples, é falando sobre os sinais de pontuação. O título do texto é Pontos de Vista, aí na página 41. Então, vocês vão ler esse texto silenciosamente, né? Esse texto está falando sobre os sinais de pontuação. Então, vocês vão fazer a interpretação desse texto, vai observar a qual sinal de pontuação as falas se referem, ok? Então, essa primeira fala tá falando de que sinal de pontuação, a segunda fala, a terceira. Então, você vai observando no texto, no decorrer da leitura, de que as falas estão, quais sinais de pontuação essas falas estão falando aí, ok? Então, se referindo. Lembrando que eu disse na outra aula, né? Que os sinais de pontuação são muito importantes para a nossa leitura, né? Para a nossa escrita. Por quê? Além de indicarem pausas e entonação, né? Os sinais de pontuação, ele também dá sentido ao texto, sentido àquela frase, certo? Então, como eu falei, se nós pegarmos um texto e formos ler sem respeitar esses sinais de pontuação, sem respeitar uma vírgula, sem respeitar um ponto final, sem respeitar um ponto de exclamação, de interrogação, então vai ficar sem sentido totalmente esse texto, ok? Ou essa frase. Então, esses sinais são importantíssimos para a escrita e para a nossa leitura, ok? Então, vocês vão ler o texto, pontos de vista, e vão fazer a interpretação de vocês respondendo às questões logo em seguida, ok? E agora nós vamos para a gramática na página 42. Nós vamos falar sobre os outros sinais de pontuação. Então, peguem aí o livro para acompanhar a explicação. Então, vamos aí na página 42 falando sobre um pouco da gramática, né? Sobre alguns sinais de pontuação que são importantíssimos, são bastante usados, né, na língua portuguesa, que são os principais usados na língua portuguesa, ok? Então, vamos aí na página 42, sinais de pontuação, parte 2. Então, nós temos aí o ponto final, né? Então, para que é utilizado o ponto final? Com que finalidade é utilizado o ponto final? O ponto final é usado no final das frases para marcar uma pausa. Então, o ponto final ele é usado no final das frases, tanto afirmativas quanto negativas, ok? Então, nós usamos o ponto final para finalizar uma frase, ok? Exemplo aí que estou mostrando também no vídeo, que tem no livro, e pôs fim à discussão. Então, encerrei minha frase aí, ok? Então, o ponto final, ele é usado no final de frases afirmativas ou negativas, ok? Vamos para o segundo ponto, né? Sinal de pontuação. Nós temos o ponto de exclamação. Para que é utilizado o ponto de exclamação? Então, o ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar o quê? Alegria, admiração, raiva, susto, ordem e etc. Então, nós utilizamos o sinal de pontuação, a exclamação, para indicar um susto, uma admiração,
uma alegria, certo? Então já tá dizendo exclamativa, então é uma coisa que tá exclamando algo, ok? Como tá aí no exemplo. Então, que nos usem direito. Então olha só o jeito que nós falamos, certo? Então tem, até muda o tom da fala, né, entonação, quando nós utilizamos a exclamação aí. Outro exemplo, né? Que alegria, parabéns. Então olha só como nós utilizamos essa exclamação aí em algumas palavras, em algumas frases, certo? Vamos para o terceiro ponto, né, o sinal de pontuação utilizado, que é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é um sinal usado para indicar uma pergunta, né? Então, nós usamos a interrogação para fazer uma pergunta. Então, é usado no final de frases interrogativas, ok? Um exemplo aí, né? Viram como eu sou importante? Viram como eu sou importante? E aí, aprenderam algo? Que dia é hoje? São perguntas. Então, essas perguntas, essas frases interrogativas, nós utilizamos o sinal de interrogação, ok? Vamos para o quarto sinal de pontuação, que é a vírgula. Então, a vírgula é usada para separar termos das frases, né? Então, nós utilizamos a vírgula para separar termos das frases, expressões de chamamento, as quais damos o nome de vocativo, e para separar frases. Exemplo. Então, olha aí. Se não colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Então, olha só a pausa que eu dei de uma palavra para outra. Então, a vírgula, ela é utilizada para dar essa pequena pausa entre as palavras e expressões. Ok? Então, olha só, repetindo novamente o que está no exemplo. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Então, olha a pausa que eu dei. Então, eu respeitei esse sinal aí. E tem gente que quando vai ler um texto não respeita a vírgula, lê direto, né? Então, fica sem sentido um pouco a leitura, ok? Então, a vírgula, ela é usada justamente para dar essa pequena pausa entre as palavras, para separar algumas palavras também, ok? Para o quinto sinal de pontuação, que é o travessão, que é bastante visto aí nas histórias, nas leituras, né, nos gêneros textuais, quando nós estamos lendo um livro, ou alguma história, ou algum conto, então nós observamos muito aí o travessão também nessas leituras. Então, para que serve o travessão aí? É usado principalmente para introduzir uma fala no discurso direto, então vai ser, o travessão ele indica que alguém vai falar, né? A fala de um personagem no discurso direto. Exemplo aí como tem no texto, né? Que o texto é composto de falas. Então, vocês observam que sempre vai ter o travessão aí na fala dos personagens. Então, o travessão ele é usado para introduzir essas falas dos personagens no discurso direto, ok? Um exemplo aí. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Então, olha nós aí de novo. Essa fala foi de quem? Das aspas, certo? Então, o travessão ele é usado para indicar essa fala da personagem, ok? No discurso direto, ok? Os dois pontos, né? Os dois pontos também é muito visto aí nas leituras e vocês observaram, tenho certeza, aí no texto da página 41. Então, olha aí, os dois pontos é usado para introduzir um exemplo, uma enumeração, o discurso direto, uma citação e um esclarecimento. Então, sempre nós observamos isso nos diálogos, né? Que eles utilizam diálogo, quando eu estou falando, é um diálogo entre duas pessoas, uma conversa entre duas pessoas, por exemplo. Então, nós observamos, né, esses dois pontos e o travessão sempre andam juntos, né? Então, por exemplo, fulano disse, dois pontos. Então, ele vai introduzir também, né? Ele vai introduzir o discurso direto. Então, é quando vai indicar que alguém vai falar,
né? Algum personagem vai falar. Não indica a fala do personagem, mas que alguém irá, né? Vai entrar uma fala no discurso direto aí no texto. Então, os 2 pontos é utilizado justamente nessa finalidade, ok? Olha aí o exemplo. O certo seria, então ele colocou 2 pontos. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Então, os 2 pontos têm essa finalidade aí, ok? E vamos para o último sinal de pontuação aí, que são as reticências, que são aqueles 3 pontinhos, né? Que muitos também não sabem para que servem as reticências. Então, as reticências, elas podem indicar uma interrupção de uma frase, né? Nós observamos aí nessa frase, no exemplo dos 2 pontos, né? Do livro de português, no final. Então, tem as reticências. Então, foi indicado que a frase foi interrompida. Então, a reticência, ela é utilizada para dar essa interrupção nas frases, né? Ou na ação, que permanece inacabada. É uma coisa que não acabou, né? Ela só foi interrompida, mas ela não acabou. Ou se prolonga no tempo, bem como dúvida, suspense e etc. Exemplos aí. Ou dá margem para outras interpretações. Olha só, continua. Eu não acabei minha frase, certo? Eu não finalizei. Ela foi interrompida, então ela tem alguma coisa ainda, alguma dúvida que ficou ainda dessa frase, certo? Ou uma frase inacabada, que não foi acabada ainda, ok? Então, essa foi a explicação sobre os sinais de pontuação, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, que cada sinal indica. E lembrando que esses sinais são de suma importância para a nossa língua portuguesa. Quando você for escrever um texto, quando você for escrever uma frase, então sempre prestar atenção nos sinais de pontuação e onde ele é colocado, ok? Então, aí vocês vão fazer a atividade bem pequenininha, na atividade da página 42, só tem 2 questões. A primeira questão você vai ler as frases e empregar nelas corretamente os 2 pontos e a vírgula, ok? Então, você só vai colocar os 2 pontos e a vírgula corretamente aí nas frases. E na segunda, você vai pontuar o diálogo. Então, pode ter travessão, pode ter 2 pontos, pode ter vírgula, pode ter interrogação, exclamação. Você vai dar uma olhadinha, vai interpretar essa segunda questão e vai colocar os sinais onde for necessário, ok? Então, qualquer dúvida, já sabem, podem entrar em contato comigo, ok? E não deixem a dúvida ficar com vocês, certo? Então, qualquer dúvida que tiver, me procurem e a gente corrige essa atividade na próxima aula de português, certo? E na revisão, porque sempre tem a revisão do conteúdo, né? Então, nós corrigimos também essa atividade na próxima aula, ok? Então, beijos, até a próxima. Tchau!